não nasci crente. Eu não nasci crente. E eu não nasci crente. Fala o seu nome, sua idade e o seu ministério para as pessoas te conhecerem. Meu nome é Juliana, eu tenho 19 anos, eu faço parte do Ministério de Louvor, tanto dos jovens como da igreja principal. A primeira pergunta é como que era a tua vida em todos os aspectos, assim, tipo, em geral, assim, antes de você ter um relacionamento com Deus? Minha vida era bem zoada, eu não acreditava muito em Deus, não acreditava que Ele me amava, então eu fazia muitas coisas erradas até eu conhecer Ele. Tanto no colégio, isso faz bastante tempo na verdade, eu acredito que é entre uns 12 anos por aí. Eu estava no ensino médio e foi aí que eu comecei a me influenciar com outras pessoas, comecei a ver que essas pessoas não estavam me levando para o caminho errado, mas era algo bem zoado porque eu não acreditava em Deus, então à medida que elas iam me influenciando a minha mente, eu ia caindo nessas coisas. Eu comecei a gostar de meninas, eu me relacionei com meninas bastante tempo. Isso foi um processo e um ciclo onde eu não conseguia sair, era algo vicioso. E foi um momento em que eu fui muito influenciada por amizades erradas. E isso fez a minha mente, minha cabeça. E foi um tempo onde Deus não existia, basicamente, pra mim. Como que você começou a ver que o que você fazia estava errado? Eu acho que foi quando eu vi as pessoas à minha volta muito tristes, magoadas comigo. Por exemplo, a minha família, eles estavam muito chateados e tristes por eu não conseguir sair disso, por eu estar nisso e não confiar neles em contar. Então, eu acho que esse foi o momento que mais pesou pra mim. Qual foi o entendimento que você teve sobre Deus, assim, que você viu que você precisava mudar? Quando eu vi o jeito que ele me olhava, o jeito que ele me amava. Eu acho que eu tive muitas vezes em que pessoas vinham pra mim, pra minha família, e falavam que eu era escolhida por Deus desde o ventre da minha mãe, com um processo em que a minha mãe estava grávida e ela era para ser 2 bebês, eram gêmeos no caso, eu e mais um bebê gêmeo, e aí ela sofreu um aborto, e foi espontâneo, tipo, ela não teve culpa com isso, e aí o outro bebê morreu, só que ela pensou que era só um filho, né? Então ela foi lá para tirar o resto do bebê, que estava morto, e ela viu que tinha mais um, que no caso era eu, e ela viu como se Deus estivesse me protegendo, me guardando. Então eu acho que desde o começo, desde quando eu nasci, eu era escolhida por Ele, só que eu não tinha esse entendimento, né? E eu sabia que desde quando eu começasse a minha vida eu ia ter lutas, porque ele me escolheu, e então, tecnicamente, eu acho que o inimigo não queria que eu ficasse no caminho. Olhando com os olhos de agora, pra trás, o que você sentia quando você fazia alguma coisa errada e quando você via as pessoas à sua volta triste? Ao mesmo tempo que eu não ligava muito, eu ficava chateada. Eu sentia um remorso dentro de mim, mas o remorso não era um arrependimento. Então eu só sentia tristeza ao mesmo tempo por ver as pessoas tristes, mas eu não ligava porque o meu ego, a minha carne falava, tipo, você nasceu pra isso, você viveu pra isso, então você é assim. E o que mais te afastava de Deus? As más influências, as amizades do colégio me afastavam muito da presença dele. Por mais que eu tentava, elas me levavam para um caminho onde eu não conseguia sair. Então, quando eu conheci essas meninas, elas me apresentavam para outras meninas e daí falavam que isso era bom, que era legal. E eu, na curiosidade, né, de querer experimentar algo novo,
eu fui, me relacionava e eu acabei me relacionando nisso e não conseguindo sair. Então eu acho que isso é o que mais me afastava de Deus, eram as más companhias e más amizades. Em relação a Deus, o que fez você mudar? Quando ele me fez entender que eu era uma mulher e que o jeito que eu me vestia, o jeito que as pessoas me viam não era como ele me via. Então, a partir do momento que eu vi como ele me amava, eu sendo assim, do jeito que eu sou, do jeito que eu tô me vestindo, e não como as pessoas me viam, isso me fez mudar e ver que ele me amava. Isso foi que fez, tipo, ter mudança em você? Sim, porque as pessoas, elas falavam como eu me vestia, meio piazão, largada, assim, como eu tô. Elas falavam que eu era assim, que eu nasci pra isso. Então, como eu me vestia, eu era igual um piá, então eu deveria ficar com meninas. Depois de tudo que você passou, e agora que você tá noiva, como que você se sente em relação a isso? Eu me sinto bem mudada, bem transformada. Eu acredito que foi um processo muito triste e doloroso na minha vida. Por pouco tempo de vida que eu tenho, foi um tempo bem tenso, mas eu acho que eu me vi agora como a menina dos olhos de Deus. Então por todo esse processo, agora que eu tô noiva, eu vi que todas essas coisas influenciaram na minha vida pra melhor. Eu vi o quanto Deus me amava e o quanto Ele tinha um propósito na minha vida, o quanto ele sonhou com uma família pra mim e o quanto Ele me via me namorando, noivando e casando com um menino. Então tudo isso fez parte desse processo e eu aceitei esse processo vindo dele. E eu acredito que tudo isso que eu passei, que eu vivi, foram para ajudar pessoas, para salvar vidas. Então isso era necessário para que acontecesse. Assim, se você voltasse no tempo, pro tempo que você não era convertida, voltasse pra você mesma, o que você ia falar pra você? Apesar de eu ter nascido num lar cristão, eu diria pra mim mesma, confie em Deus, acredite nele, acredite no amor que Ele sente por você. Por mais que você não sinta Ele tá do seu lado. Eu acho que essa era uma das coisas que eu diria pra mim no passado. Entendi. Meu nome é Juliana e eu não nasci crente. Na hora de vontade de espirrar, O da Ju, a gente vai ter que fazer essa risadinha que ela tem. Tem uma risadinha que é tipo um ponto final. Quando eu conheci o Dani e eu fui... Nossa, porque eu tava indo bem. Parou de gravar.